de nós estão sofrendo e às vezes somos tentados a nos sentir abandonados em nossa luta. Este mundo parece tão sem sentido, tão brutal e tão mau às vezes. Nos sentimos impotentes, oprimidos e até doentes por dentro. Nós olhamos para Ti, ó Deus, e para a Tua misericórdia e poder. Ajude-nos a aceitar o que não podemos mudar e a confiar completamente em Sua grande cura. Apesar da doença do mundo ao nosso redor e da doença dentro de nós. Lembre-nos de que, embora não possamos mudar o mundo, recebemos graça para sustentar nossa confiança em Ti, nosso glorioso e misericordioso curador, e que nunca tenhamos vergonha, que nunca nos tornemos amargos, que nossas tristezas nos levem de força em força e que este tempo de teste nos leve a uma maior sabedoria, a compaixão e finalmente de volta a Ti. Deus nos permite sofrer porque algumas palavras aqui são suficientes. O sofrimento, como quase tudo no universo, é um mistério. Sim, acreditamos que Deus enxugará todas as nossas lágrimas, mas afinal, há lágrimas e às vezes as coisas realmente doem. Tomás de Aquino disse uma vez: com fé não há perguntas, sem fé não há respostas. O que significa que confiar no amor de Deus, em última análise, dá descanso às nossas perguntas implacáveis, enquanto nenhuma quantidade de respostas será suficiente para o coração que se recusa a confiar. Ter fé não significa fingir ter todas as respostas. Claro, mas afirmar, mesmo na ausência de entendimento e em momentos sombrios, em meio à tristeza ou à dor ou confusão, que a esperança é real. O que importa é o amor e que Deus nunca, jamais falhará. É interessante que a palavra hebraica para paz é shalom. Uma palavra que significa totalidade, completude, bem-estar e cura. Não apenas ausência de conflito. As pessoas muitas vezes brigam com os outros porque não estão inteiras por dentro. E assim como não podemos realmente amar os outros até que aprendamos a amar a nós mesmos, também não podemos ter paz com os outros até que encontremos nossa própria cura e paz interior. Frequentemente, isso significa aprender a perdoar a nós mesmos e aos outros, incluindo Deus, para que possamos nos livrar de qualquer problema ou tristeza em nosso coração. À medida que nos aceitamos e deixamos de lado nosso medo, aprendemos a aceitar os outros e a desistir da necessidade de nos defender. Como Yeshua disse, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que amam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na maioria das traduções do português, nós lemos bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Observe, no entanto, que a palavra grega traduzida como pacificadores também pode significar aqueles que amam a paz, isto é, aqueles que anseiam pela paz
e a buscam. No ensino ético judaico, buscar a paz é chamado de Redfat Shalom e é considerado uma qualidade do coração. É interessante que existe um rabino chamado Hillel. Ele é atribuído como tendo dito: seja um dos discípulos de Arão, amando a paz e buscando a paz. Antes que possamos esperar fazer a paz entre os outros, no entanto, devemos primeiro conhecer a paz interior. Se ameaçarmos essa paz, nos levantamos contra Deus e assim minamos sua vontade em nossas vidas. Aqueles que amam a paz serão chamados filhos de Deus. A paz é um fundamento da grande obra de libertação de Deus em nossas vidas. Interessante que Yeshua é chamado de Sar Shalom, o príncipe da paz, pois a salvação traz reconciliação, ou seja, paz entre Deus e o homem, e nos liberta do medo da condenação quando entramos pela paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Temos o poder de ser uma bênção para os outros e em suas vidas. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Entendemos que o mandamento da Torá, das Escrituras, que diz não furtarás, implica mais do que ser proibido de roubar os outros, mas também inclui a proibição de roubar de nós mesmos por não praticar a honestidade interior. Quando mentimos para nós mesmos, roubamos a verdade, racionalizamos o que é injusto e assim roubamos de nós mesmos a grande bênção da paz interior. De fato, por exemplo, em sua discussão sobre Teshuvá, ou seja, arrependimento, Maimônides, que é um rabino judeu, ele observava que a confissão do pecado está ligada ao roubo, como está dito em Números capítulo 5, versículo 7. É interessante que o rabino Isaac de Gur, ele pergunta: já que existem 365 proibições na Torá, por que a Torá escolhe especificar a necessidade de confessar o pecado em relação ao roubo? Ele prossegue explicando que se alguém toma algo emprestado para um uso específico, ele não tem permissão para usá-lo para qualquer outra finalidade que não seja a especificada, sob pena de abusar do privilégio e roubar o uso do item. Da mesma forma, Deus concede a Neshama, ou seja, a nossa alma, a capacidade de falar, ouvir, ver e assim por diante, para viver uma vida piedosa. Se abusarmos dessas coisas, por exemplo, usando nossos lábios e língua para falar mal de outra pessoa, estamos usando nossas faculdades para um propósito diferente do pretendido por Deus. E isso constitui roubo. Portanto, todo pecado é uma forma de roubo, um ato de quebra de fé com o Senhor. Baruch Hashem, que eu e você possamos buscar essa paz interior, mas só a encontraremos quando nós orarmos e buscarmos o Senhor com todo o nosso coração. Querido Deus, entregamos a Ti a nossa vida. Muito obrigada, Pai, pela obra que o Senhor tem feito em nós. Obrigada porque realmente somente o Senhor pode nos dar essa paz em meio a tantas lutas. E que nesse tempo de lutas, de perturbações que temos vivido, seja o Senhor essa âncora, seja o Senhor o lugar do nosso repouso, porque eu tenho certeza que assim estaremos guardados, livres de todo mal e debaixo dessa proteção, que é a Tua presença e o poder do Teu Espírito. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.